Buenas! Vamos então falar sobre barra ignorada. O barra ignorada que a gente vai colocar aqui, na verdade, é uma versão, além de setup com sinal, a gente vai colocar ele em conversão para o backtest, na verdade. Então vamos começar do início. Uma vez esse arquivo ter sido importado aí para o seu Profit, barra ignorada, a gente precisa então incluir ele no gráfico. O exemplo aqui é um gráfico de 5 minutos. Né? Esse não é o pré-grão de hoje. Vamos lá. Inicialmente, podemos, voltando à direita no gráfico, inserir indicador e procurar pelo barra ignorada, no exemplo aqui, com extensão bot. Barra ignorada bot. Feito isso, insere. Ok. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar. Ok. Quando, uma vez inserido no gráfico, na parte superior fica o indicador, como todos eles, né? Esse é o padrão aí do Profit. Sempre lembrando, tudo que é importado para um gráfico, o nome do indicador está na parte superior. Né? Dessa forma, você sempre pode buscar alterar os parâmetros clicando no botão da direita e entrando em propriedades do indicador em questão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos, a princípio, aqui ver como foi a colocação dele no gráfico. Nesse primeiro momento, a gente observa somente os sinais, né? A gente só está observando aqui os sinais. Tá? Sinais e asterístico. Sinais de compra e venda. Tá? Nesse exemplo aqui, esse é o pregão de hoje, dia 26. Tivemos aqui, a princípio, um sinal de venda, outro sinal de compra, asterístico, né, nas cores verde e vermelha, para facilitar o tipo de trade. Muito bom. Aí você me pergunta, é baseado em quê? Baseado em que o indicador barra ignorada? Barra ignorada é um indicador aí que quem muito usa, quem sempre fala dele é o nosso grande trader Stormer. Né? É o Stormer. E esse indicador é um indicador de tendência. Então, o que está faltando aqui para a gente visualizar melhor? Ele trabalha com duas médias, a 10 e a 17. A 10 e a 17. Então, como é que faz para aparecer? Eu coloquei o indicador, só está aparecendo o sinal. Você vai lá na parte superior, botão da direita, parâmetros. Nós temos diversos parâmetros aqui. Vamos falar sobre plotar médias. Sim. Plotar médias, sim. E aí ele vai plotar as médias e vamos ver a confluência com os sinais. Para falar um pouco sobre o operacional do barra ignorada, o que é. Como eu disse, é um operador de tendência. Né? E aí nós já podemos observar as médias agora plotadas. Né? A gente tem aí, no exemplo, a média verde, que é a mais rápida, que é a média 10, e a vermelha, a 17, a mais lenta. Então vamos lá. Primeiramente, falando dos sinais do pregão de hoje, 26 de junho, aqui nesse exemplo, podemos observar um asterisco. O asterisco ocorre toda vez que há cruzamento das médias. Cruzamento das médias.
Então ele sempre vai plotar o asterístico. Ele sempre vai plotar o asterístico quando há o cruzamento da média. Ok? Beleza? Muito bom. Então esse é um sinal que sugere venda ou compra. Vou colocar a ferramenta de desenho para ver se melhora aqui, me facilita aqui. Podemos observar aqui o seguinte, então. Começo do pregão, por volta de 9 horas, tivemos aí um primeiro sinal. Não sei se está aparecendo ali, acho que não aparece o meu. Não aparece o meu desenho. Não vai adiantar. Tem que desenhar com os desenhos aqui do próprio Profit. Mas enfim. Hoje por volta aí, logo a abertura do pregão, tivemos um primeiro sinal. Que foi esse aqui. Tivemos não só ele que significa o cruzamento da média, como na sequência uma venda, que aí sim é o barra ignorada. Esse setup barra ignorada, ele concentra dois tipos de sinais. A barra ignorada em si, que eu vou estar explicando, e o cruzamento da média. Então, o cruzamento da média, básico, não tem muito o que dizer, uma vez cruzado a média, ele sinaliza com asterístico, né? Nesse caso, daria uma excelente pernada aqui, pelo que eu estou vendo, tivéssemos entrado aqui no fechamento desse candle após o sinal, temos aí algo de 1.200 pontos. Né? Então, como que funciona? Sinal dado, entrada no próximo candle. No exemplo aqui, nós estamos num gráfico de 5 minutos, que é o que a gente está sugerindo inicialmente para estar operando. Esse é um setup que tem uma assertividade mediana, algo de 40%, 45%, 50%, depende aí do dia, depende, né? Para dias laterais não é um bom setup, e sim com bastante volatilidade interessa. Podemos ver que tivemos esse sinal, tivemos aí 1.200 pontos, e aí temos o famoso sinal de VC, que esse sim é o barra ignorada. Né? Por que barra ignorada? Nós estamos abaixo das médias, houve uma tentativa compradora, um candle verde, embaixo das médias, uma tendência de queda, e no próximo candle ele engolfa esse candle verde, ou seja, um candle vermelho, candle da tendência, né? E por que barra ignorada? Porque a abertura desse candle foi acima do fechamento do anterior e o seu fechamento foi menor que a abertura do anterior. Ok? Então aqui aconteceu exatamente isso. Né? A abertura dele fica acima do fechamento e o fechamento fica abaixo da abertura do candle verde. E aí a entrada no próximo candle do sinal. E aí a gente vai ter um belo de um trade, né? De mais de 1.000 pontos aí. Então esse é o barra ignorada. Barra ignorada nada mais é do que um candle engolfando o outro na tendência favorável, ou seja, estávamos abaixo das médias, há uma possibilidade de um candle positivo sendo fechado e o próximo engolfa. Então você vê que não tem sempre esse sinal. Por quê? Porque não engolfam. Quando não é engolfado o candle, não é engolido pelo candle da tendência, não tem sinal. Ah, mas eu estou vendo aqui uma série de pullbacks aqui, por exemplo aqui, ó. Tivemos uma grande barra, uma barra gigante. O mercado respira. Isso aqui é um respiro de mercado. Descansa. Tem aí suas tentativas compradoras. E no rompimento, ele faz mais uma queda, dando uma possibilidade aí de mais alguns pontos, aí 200 pontos. Temos os pullbacks nas médias. Mais uma vez ele cai. Pullback na média. Rompimento. Queda. Então, além
do barra ignorada, essas médias também nos ajudam a trabalhar com pullbacks. Podemos observar que na tendência, toda tentativa de volta nas médias são possibilidades das vendas. Nesse exemplo, trades de vendas, né? Ok? Quando há um engolfo acima das médias, que aqui é o caso, né? Esse candle ele ultrapassa as médias e aí passa a ser acima das médias. Aí nós temos um candle contrário, um candle negativo, em cima das médias. Na sequência, o candle engole esse anterior, ou seja, engole o candle que não pertence à tendência. Né? A tendência agora é de alta e apareceu um negativo. Automaticamente, ele vira o sinal. Só que, sinal falso. Né? Porque se tivesse entrado aqui, teria tomado stop, baseado no stop do seu gerenciamento de risco, que é um outro assunto, não é um assunto aqui em questão. Gerenciamento de risco compete a cada pessoa sobre a análise dos seus setups, né? Então, por exemplo, a pessoa poderia ter falado, eu vou entrar, coloco meu stop aqui e vou fazer minha entrada aqui. Ele teria tomado aí um stop de pelo menos quantos pontos? Vamos lá. Se tivesse entrado aqui, teria tomado um stop de 370 pontos pelo menos. Então isso precisa ser bem avaliado. O gerenciamento de risco envolve não só o setup, mas time frame, uma série de outras coisas, tipos de gráfico, assim por diante. São agora 5h30 e ele deu um sinal aqui, ó. Engolfou o candle positivo abaixo das médias, deu um candle grande, sinal, e coincidentemente ele também cruzou as médias. Nós temos aqui uma dupla de sinal, né? Teoricamente você entraria aqui vendido, né, nessa operação. Eu estou com a versão Black Arrow, mas na verdade, imaginamos que seja o Profit, que é tudo a mesma coisa. Eu posso colocar meu stop acima da média, tentar buscar pelo menos o dobro desse stop, né? Nesse exemplo aqui, 0,50, né? Sabe? 0,25. Deixa eu só acertar isso aqui. 1,47, $1,50, que é o caso do Black Arrow, mas não é a questão. Poderíamos buscar 3, 2 para 1, né? 1,50 de stop e 3 de alvo de gain. Então, repetindo, observando aqui, tivemos um sinal agora ao vivo, às 17h30 do dia 23 de junho, aonde este candle engolfou o positivo, né? Contra a tendência. Né? Aqui houve um grande candle, houve essa tentativa de subida em direção às médias, e aí o candle negativo engolfou, né? Ó. Ele abre acima do fechamento do candle anterior e fecha abaixo da abertura do candle anterior, dando sinal de venda. E, coincidentemente, o cruzamento das duas médias, sinalizando com um asterisco. E aí a gente tem duplamente os dois sinais. O V do barra ignorada, que ignorou a barra positiva, o candle negativo ignorou, engoliu a barra positiva, e o sinal bônus do cruzamento. Então este é o nosso barra ignorada, nada mais do que isso. Essa forma como está aqui é simplesmente para ser usado no operacional visualmente. Né? Você instala, conforme eu orientei aí no vídeo, e visualmente você vai acompanhando os sinais e faz os seus trades manualmente. Né? Já nesse código aqui, esse setup aqui que tem, nós temos os indicadores. Eu vou cancelar essa ordem para a gente poder continuar com o restante da operação. Ele vem no código implementado o código de execução, que você pode ser usado para o backtest. Então, o que tem que ser feito aqui? Vou repetir para vocês visualizarem. Botão da direita no candle, inserir estratégia de execução. Você vai escolher o mesmo nome, porque é o mesmo, porém ele está embutido a regra de execução, então ele já reconhece isso. Uma vez colocado, se você voltar lá, no botão da direita, ele já está preparado caso queira excluir essa regra de execução do barra ignorada bot.
Enfim, esse é o processo. Pelo que eu vi, não está gravando o botão da direita do vídeo. Mas acredito que o áudio ajude no que eu estou falando. Podemos ver que uma vez colocado a regra de execução, a gente começa a ver os comandos de buy e os fechamentos dos trades. Né? Então esse trade aqui, por exemplo, ele sofreu um loss. Né? Quando ele abre um trade, automaticamente ele já coloca aí os dimensionamentos dos parâmetros de alvo, né? Porque isso está programado. Tá? Que é o que ocorre aqui, por exemplo, nesse caso, né? Nesse exemplo aqui, ó. Podemos ver aqui em cima a limitação do loss, que aqui no caso é uma venda, né, que ele deu, e aqui embaixo o alvo. Isso daqui aparece porque é um parâmetro. Eu vou mostrar daqui a pouco. Apesar que não está aparecendo lá no meu áudio. Não vai adiantar, mas temos que falar aqui para que seja documentado. Então a regra de execução nada mais é do que o código embutido com os comandos de buy e sell para que você faça o seu backtest. Ou deixe no gráfico para ver visualmente. Apesar que isso pode poluir o seu gráfico, porque ele, quando abre um trade, para ele abrir outro trade, ele vai ter que encerrar esse trade. Nesse caso, esse trade aqui, ele foi com gain. Então, ele abriu aqui após o sinal, né, nesse caso de um asterisco, foi cruzamento. Ele abre no sinal o candle depois do fechamento e foi até o seu alvo, que seria aí algo em torno de 280 pontos. Deu gain. Né? Esse caso aqui foi também um sinal de C, ou seja, ele engolfou o candle anterior, estava acima das médias, o candle foi negativo, e o verde engolfou, ele abriu uma ordem aqui. Porém, não atingiu o alvo, e aí tomou o loss exatamente aqui. Também algo em torno de 300 pontos. Aqui está numa estratégia 1 para 1, 300 por 300. Esse tomou o stop. E esse agora está em andamento. A diferença é que você vê, ele deixa delimitado o loss e o gain. Tá? Então não é recomendado usar isso durante o operacional, durante o pregão. Isso aqui é para fazer backtest ou usar em automação, em robô. Isso a gente vai falar em outro momento. Hoje aqui nós vamos falar sobre barra ignorada no gráfico, visualmente. Vamos dar uma passada rápida ali no editor de estratégia para mostrar um pouco de backtest. Então a gente vai excluir a regra de execução do gráfico, só fica os sinais e as médias. Falando de parâmetros, vamos ver aqui se aparece ali, parâmetros, botão da direita apareceu parâmetros, tá bom. Vamos falar um pouco sobre parâmetros. Nesse setup está incluso aqui os parâmetros, botão da direita no nome do setup, parte superior. Em parâmetros, nós temos aqui diversos parâmetros para esse setup, que ele está numa versão, digamos assim, mais avançada, porque ele tem uma métrica, ou seja, ele tem parâmetros para que você possa estudar melhores alvos, melhores time frame. Então, com isso foi colocado aqui, opcional, um parâmetro, por exemplo, chama plota alvos. Uma vez clicado nele, vamos ver o que acontece. O que ele vai colocar. Espero que ele vá, né? Plota alvos. Voltando, repetindo a operação. Parâmetros. Plota alvos. Sim, ok. Faz um refresh na tela. Espera um pouquinho. Vamos lá, querido. Aí aparece. Pronto. Apareceu uma série de linhas aqui. Para que isso aqui é usado? Deixa eu tirar essas linhas aqui que eu usei. Não estou usando mais. Essas linhas aqui, toda vez que ocorre um sinal, ele coloca 3 parâmetros aqui. São 3 possíveis alvos a serem alcançados. 3 possíveis alvos. Nesse caso, como foi uma compra, aqui seria a região de gain.
e a parte inferior a região do loss. Isso é para simular, para calcular, para estudar, fazer análise. E quanto que vale cada alvo desse? Quanto que vale? Então, se a gente pegar aqui a entrada foi aqui, esse primeiro alvo em torno de 180 pontos, esse aqui 240 e esse aqui 300 pontos. Então, você parametriza isso para que você, como se sobreposse essa métrica em cima do gráfico de determinado time frame para você estudar a possibilidade de gerenciamento de risco. Ou seja, esse tipo de setup, como é um setup de tendência, baseado em amplitudes, o que ele me oferece como alvos de gain? Qual a média de pontos que ele pode me dar ou eu posso perder? É exatamente para isso, né? Porque o que acontece? Uma vez você parametrizado isso, e quando coloca em backtest, ele vai respeitar esses parâmetros. E aí você consegue simular os resultados. É o que a gente vai fazer daqui a pouco. Por isso que eu estou mostrando a métrica aqui relacionada aos alvos. Vamos ver mais um outro aqui. O setup barra ignorada, ele não tem muitos setups dependendo do time frame, né? Principalmente 5 minutos. Ele não tem muitas entradas. Então toda vez que ele dá um sinal, primeiro, a cor fúcsia é onde é dado o sinal. Ela é a referência, é o ponto zero, né? Deu sinal, ele monta um fúcsia, aí ele tem para cima 3 possíveis alvos ou para baixo os alvos de stop. Né? Então a ideia aqui é simular exatamente isso. Aqui nós estamos trabalhando, o caso das extremidades, são 300 pontos de distância. Olha lá, 302 de diferença. 300 pontos. Seria uma estratégia 1 para 1. Mas eu poderia definir, daqui a pouco eu vou mostrar um parâmetro de alvo de 300 e um loss de 150. E como é que eu vejo tudo isso? Você dando o botão da direita aqui no desenho, parâmetros, nós vamos ter aqui em parâmetros N1, N2 e N3, somente. Então N1 está em 0,25, que está correspondendo aos 300 pontos. Está fracionado porque ele está sendo construído para o Black Arrow, e no Black Arrow é diferente da B3. A gente tem ativos não só em pontos, ativos em valores financeiros. Então muda a escala de preço. No mini índice, essa escala de preço é por pontos. Mas na verdade são percentuais, né? Quando anda 300 pontos, ele teve, por exemplo, aqui, né? Se ele anda 300 pontos aqui, ele tem uma variação de 0,26, lá em cima no verde, que corresponde a 300 pontos. Então o que acontece? Quando eu dou um botão da direita aqui, o que ele vai mostrar exatamente? 0,25, relacionado a 300 pontos, só isso. Nada mais do que isso. Então aqui essas três linhas estão parametrizadas dessa forma, por isso que aparece como você vê. E por que uma vez só? Porque ele vai montar as linhas com esses parâmetros a partir do ponto zero. Então ele vai ter as positivas de gain no caso de uma compra e as negativas, são iguais. Então sinal, está aqui a parametrização para gain e para o loss. Na venda, mesma coisa. Deu venda, a cor fúcsia está aqui, o loss aqui e aqui para baixo o gain. Pronto. Você definiu aqui uma possibilidade de alvos e loss baseado em parâmetros, para você fazer um backtest ou acompanhar visualmente durante o dia do pregão. Você pode deixar isso aqui no teu gráfico, porém vai ficar meio que poluído, né? Isso aqui é mais para estudo, na verdade, de forma automatizada. Né? Esse fator aqui é o famoso fator da estratégia, você deixando ele 1 aqui, né? O que vai acontecer? É uma estratégia 1 para 1. Bom, qual é a referência de 1 para 1? São as linhas. Se a gente vê aqui G1 e L1, é gain nível 1 e loss nível 1. Quem é o nível 1? É a minha linha verde. Quem é o gain nível 2? A linha branca. Quem é o gain nível 3? A linha vermelha. E, posteriormente, os loss. Nesse caso, a gente está configurado linha 1, a verde, e o loss, a linha verde na parte inferior ou posterior, dependendo do trade. E o fator 1 significa que ou a gente vai ganhar a linha verde ou vai perder a linha verde. Ok? Beleza? Eu não quero que seja um loss na linha verde. Então você vem aqui, muda para não,
escolhe a linha. Ah, eu quero a vermelha. Sim. Então, vai ser um gain na verde e loss na vermelha. E a inversa quando for o tipo de trader, né? De acordo com cada trade. Então, vamos trabalhar agora com a questão da extremidade, né? Vamos trabalhar com verde, tudo verde. Gain na verde, na 3, e o gain na 1. Voltando aqui, ponto do não. LM2 não. L1 sim. Gain 3 não, 2 não e no gain 1 sim. Pronto. Resumindo, tenho os meus alvos, 300, 200, 100 pontos para cada nível. Uma vez definido aqui embaixo, eu vou escolher qual vai ser desses alvos que o robô vai ter que, ou o backtest vai ter que respeitar. Então aqui eu estou escolhendo a linha 1, por isso, ó, nível 1. Qual é o meu alvo? Gain 1 e meu loss também no nível 1 da verde. Então ele não vai usar os demais, porque eles estão como não. Ele vai usar só esse que está sim, e vai usar essa referência para alvo de gain e alvo de loss. Esse fator eu vou explicar ele melhor um pouco. Deixando ele 1, é a estratégia 1 para 1. Quando você começa a alterar, aí muda um pouco. Ah, eu não quero que seja 1 para 1, eu quero que seja 10% a mais. 1,10. Então ele vai bater na linha verde, só que ele vai acrescentar mais 10%, ou seja, mais alguns pontos. Aí então a estratégia deixa de ser 1 para 1. Ela vai ter uma outra proporção. 1,5, né? 1,5 por 1, 2 por 1, 3 por 1 e assim por diante. Vamos ficar no 1 por 1 que é mais conhecido de todos. A restante, espessura da barra é do estudo. Eu posso aumentar essas barrinhas, aqui a fonte, tem muito o que falar. Fontes do sinal é o tamanho da letra, aqui está 15, você pode colocar 10, 5, diminuir se estiver muito grande, o máximo é 15. Já falamos sobre plotar os alvos ou não. A gente vai deixar eles por enquanto aqui como sim, para a gente ver lá rodando agora, antes de ir para a estratégia. Plotar a média também é opcional, caso não queira. Vamos deixar por enquanto bem poluído aí, para todo mundo ver. Esse BE é o break-even, é o proteção. O que é proteção? Vamos voltar aqui no gráfico. Eu entro em um determinado trade e o trade vai ao meu favor. Por exemplo, aqui, sinal, entrei nesse candle. Ele começa a subir. Aí eu puxo o meu stop, o 0 a 0. Isso quando a gente faz manual. Né? Vendi aqui, ele está aqui embaixo, eu puxo o meu stop aqui para proteger. Quando a gente tem isso de forma na automação, a gente pode programar se a gente vai querer um break-even, que é essa informação. E qual a quantidade de pontos? Ah, eu quero 20 pontos de proteção. Como é que ele vai se basear? Como é que esse robô se baseia nesse exemplo aqui do barra ignorada deste robô? Toda vez que ele atingir metade do seu alvo, seja qual for o alvo, 300, 200, 500 pontos, ele vai puxar o stop loss acima do seu preço de entrada, seja na venda ou na compra, com uma distância de 20 pontos, conforme o exemplo. Ok? Proteção é isso. É proteger o seu preço. Né? Então, se voltar, ou você vai sair no 0 a 0 ou vai ganhar um pequeno número de pontos de acordo com sua parametrização. Esse exemplo a gente colocou aí 20 pontos. Ok? Vamos inserir aqui a regra de execução novamente para ver como é que ficou. Regra de execução. Barra ignorada, bot já está aqui. Vamos ver se ele está respeitando isso que foi colocado. Vamos lá. Vamos ver se ele respeita. Olha aqui. O primeiro aqui. O primeiro sinal aqui, ó. E cara, aqui tem um buy, aqui tem uma compra. Cruzou média. O robozinho vai comprar. E o alvo dele está aqui em cima. O que está acontecendo aqui? Ele não chegou lá. Então foi andando, foi andando, foi andando, foi andando, até que stop. Estopou. Né? Está estopado. De acordo aí com o parâmetro. Só que vamos só mudar um pouco aqui, que a gente precisa mudar de acordo com o que a gente fez. As regras vão ser mudadas, os parâmetros, tanto no gráfico como na regra de execução, tá? Então a gente precisa dar botão da direita, senão fica diferente. Propriedades do barra ignorada. E vamos ver se está batendo, ó. Fator.
Deixei um, tá certinho. Sim, na linha verde. E sim aqui também. Aqui 0,25. Temos um BE, aqui faltou o BE de 20. Tem que ficar igual. Tanto a regra de execução, como os outros parâmetros lá no indicador no gráfico. Vamos ver agora se ele vai corresponder aqui. O que acontece? Porque, ó, vamos ver a diferença. Vamos lá, voltando no mesmo exemplo. Sinal, comprou, não atinge a linha verde, que é o que está parametrizado como alvo. E aí vai andando, vai voltando, até que ele dá um loss. E olha o loss onde que é exatamente, ó. É nessa linha verde. A região de alvo deste trade é isso como alvo de gain e isso como alvo de loss, as extremidades verdes. Então, se você colocar a cruz aqui, ó, é exatamente na linha verde que ele dá o loss. E é um loss também de algo em torno de 300 pontos. É uma estratégia 1 para 1. Ou foi de gain, ou seria gain, 300, ou stop. E aqui no caso foi um stop. Você vê que as linhas estão se mexendo. Por que estão se mexendo? Porque, independente disso, está tendo outros sinais. E a cada sinal, ele reprograma os alvos. Por isso que você vê esses desnivelamentos aqui. Mas o que vai valer é o seu trade em questão. Você vê que ele fecha, não tem nada a ver com as linhas, mas ele está se referindo à linha inicial aqui, no caso do loss, do parâmetro de loss. Vou pegar um outro exemplo para ver se não ficou confuso. Ó, esse aqui, ó. Isso foi uma venda. Olha lá. Cruzamento, venda. Se ele vendeu, o alvo era o verde, não era? O verde. Vamos ver. O alvo era aqui, ó. 300 pontos. Ou um loss na parte superior. Beleza? Olha lá onde ele foi parar, né? Depois de quanto tempo? A entrada foi aqui. Depois de 15 minutos, foi gain. Olha lá. Se você colocar a cruz em cima do ponto do buy to cover, ele mostra exatamente na linha verde. Ou seja, ele respeita os parâmetros pré-definidos. Né? É isso que você vai transformar em robô e também para backtest no editor de estratégia. Para a gente poder saber se esse setup está indo bem ou não. Né? Ok? Então, nesse caso, trade após o sinal, nesse caso foi um cruzamento, delimitou as regiões de gain e loss. Nesse exemplo, ele deu um gain. E olha que interessante, aquela velha história, né, do que é o P? P significa que neste candle ele atingiu metade do alvo dele, no caso do gain. E é uma verdade, porque ó, não é 300 pontos? Olha lá. Neste candle, completou 50%. Se tivesse que fazer uma parcial, vendi 2 contratinhos aqui. Quando o P aparece para você na tela, ou para o robô, ele faz uma venda parcial. Ele sugere, né? No caso, olhando visualmente no gráfico, é uma sugestão, não que você deva fazer. Mas já está projetado isso. Por que está projetado isso? Porque no parâmetro, você colocou a informação break-even. E o break-even funciona o seguinte: me proteja com 20 pontos, seja na compra ou na venda, toda vez que eu conseguir a metade da minha meta de alvo, de gain. Então, é o que aconteceu aqui. O que ele avisou? Olha, você queria 300 pontos de gain como alvo. Aqui. Quando chegar a 50%, eu vou te proteger. Nesse caso, teoricamente, houve uma proteção, só que ele foi para o gain. A proteção é para quando se ele voltasse, e aí ficaria com 20 pontos ao invés de 300. Nesse exemplo aqui, não, ele foi, pagou os 300 pontos. Mas da mesma forma, tem um sinal aqui dizendo, ó, esse candle aqui já está dando 150 pontos. Olha lá. Exatamente nesse candle aqui, quase no final do candle. Chegou a metade do alvo. Tá? Então isso aqui pode ser usado também durante a operação manual. Né? Você pode visualizar ou ficar no automático conforme os parâmetros. Aí o robô já faz isso para você. Ele te protege, ele faz a venda parcial, né? Coisa do gênero. Bem, vamos lá. Então temos mais alguns exemplos aqui. Nesse exemplo aqui teve um sinal de compra, engolfo. Esse grande candle aqui
engolfou o negativo, estava acima das médias, né? Então é um engolfo de compra. Aí entra aqui na compra, tá aqui o sinalzinho de buy, e o alvo seria aonde? O alvo está nessa região aqui, os 300 pontos, 119,655, coisa do tipo aqui. Ele não vai, ele não chega, podemos ver aqui. Aí vem, desce, desce. E o que vai acontecer? Neste candle aqui, vamos observar aqui. Aqui porque o Black Arrow tem spread, né? Então assim, ele não chega, tá vendo? Ele quase, este candle aqui quase pegaria como loss. Mas ó, é nessa barra aqui. A região de delimitação é essa aqui. Ele só vai mudando conforme outros sinais, mas o que vale é o da entrada. Então o loss era aqui nessa região. Esse candle quase pegaria o loss, mas não pegou. Legal, ele veio aqui, deu sorte, ele sobe novamente. Olha que interessante. Olha o pezinho de parcial. Nesse momento aqui, ó, ele chegou a dar mais de 170 pontos, mas não foi no alvo de gain. Quando retorna no próximo candle, automaticamente ele protege, ó, 20 pontos. Olha aqui, ó, a operação sendo fechada logo após o aviso de 50% do alvo alcançado. Ele veio aqui no caso, ou ele vendeu um contrato se for uma parcial, ou ele encerrou o trade se foi um contrato. Se você tem um contrato só, ele não dá o loss, ele foi mais uma vez aqui, demorou, né? Que demorou bem, 1 hora quase. E aí, de repente, um candle forte ultrapassa 180 pontos, ou seja, acima de 150 pontos, acima da sua meta, né? Então ele já sinalizou que se caso ele fosse retornar, ele ia proteger nos 20 pontos. Foi o que ele fez, ó. O candle verde fecha, abre o negativo e na hora que ele volta já tem um cara lá protegendo o trade a 20 pontos. Podemos observar ali, ó, a diferença igual a 20. Então, nesse caso, ele não saiu perdedor. Quase que ele é estopado aqui por esse candle. Lembrando que a linha de stop era aqui. Beleza? Então, isso daqui, na hora que você está rodando na automática, é tudo transparente. O robô vai estar fazendo. Ele sabe os alvos dele, sabe em que momento que ele deve proteger. Aqui estou explicando como funciona os parâmetros para estudo. Porque primeiro você vai estudar o setup, vai ver tamanho de gain, tamanho de loss, de break-even e vai botar para rodar. Ou você vai operar na mão. Depende de você. Esse é o objetivo aqui. A gente está mostrando nesses exemplos do barra ignorada com os estudos embutido. Volto a repetir. Barra ignorada dá sinal de asterisco quando as médias cruzam, ou o C ou V quando os candles engolfam o anterior na tendência atual. Nesse caso, ele engolfou o negativo porque estava acima das médias, então é compra. Né? Se ele está abaixo das médias, engolfa um positivo, venda. Nesse caso, ele foi estopado. Olha lá. Vamos lá? Vamos observar? Aqui foi o sinal, entrou nesse candle. Onde que era o alvo? Linha verde, aqui embaixo. Ele não vai, abre o próximo, onde bate. Exatamente, olha lá. Onde que era o alvo dele? Né? O candle tá aqui e o alvo stop na linha verde. 300 pontos. Alright. Ok. Basicamente é isso. Vamos falar um pouco de como pegar tudo isso aqui e transformar em número. Esse que é o objetivo aqui. Se a gente for agora aqui em estratégias, editor de estratégias, né? E vamos rodar um backtest. Como é que funciona isso? Simples. Você entra no teu editor de estratégias e vai escolher um indicador. No meu caso aqui, o meu editor está aberto porque tem os códigos fontes, né, os indicadores. Ele abre essa tela como se fosse um editor de texto.
No seu caso não vai acontecer, porque você vai escolher o indicador que está aqui à sua esquerda, né? E vai chamá-lo, né? No nosso exemplo aqui, a gente vai chamar o nosso amigo bot. Barra ignorada bot que está aqui embaixo. Barra ignorada bot. Escolheu. Cá está. Aqui é o ativo que você coloca. No caso aqui é o índice, que aqui nós temos o Black Arrow. Então é BRA50, mercado internacional, mas não importa isso agora. Você clica no gráfico e digita o time frame, 5 minutos, porque ele está como um dia quando você abre. Então ele já muda aqui, né? 5 minutos. Você vai simular, em vez de ficar olhando para trás no gráfico para saber quanto que ele acertou. Esse é o objetivo de um backtest. Uma vez escolhido, nós podemos vir aqui e mandar executar. Então ele vai rodar uma simulação. Enquanto ele roda aí, aqui na parte inferior nós vamos ter uma, duas, três, quatro pastinhas. Uma que é o resumo das informações, das operações que aconteceram, um gráfico das operações e o patrimônio. Ele traz essas informações para serem avaliadas nesse backtest. Só um minutinho que a criança está devagar aqui, está rodando. Vamos lá. Aguardando. Só porque eu estou gravando vai demorar mais do que o normal, hein? É sempre assim, Lady Murphy. Lady Murphy. Ok. Parou. Vamos nas pastinhas agora, falar de cada uma. Quando você entra em resumo, ele vai te trazer o nome da estratégia que você está rodando, barra ignorada, o ativo e o time frame. E o período. Como é um gráfico de minutos, aqui no histórico, aqui ele me trouxe um ano, 26 de junho a 26 de junho de 23, que é o dia de hoje. Vai trazer os valores financeiros, no caso aqui está em dólar, não vamos levar em consideração esses valores, mas sim aprender o que significa cada um disso, basicamente alguns, os mais importantes. Principalmente é estar no lucro, né, que é o que mais interessa. Mas vamos lá. Percentual de operações vencedoras. Neste período do passado, que não garante o futuro, ele acertou 52% e meio das operações. Foram 1.600 operações. Das 1.600, 840 ele acertou e 759 ele errou. E uma foi zerada aí no 0 a 0. Então isso que importa. E aí ele diz o seguinte, né, que basicamente aqui, essa operação, vamos dizer assim, esse movimento quase foi num 0 a 0, né, porque ele ganha 2.459, 456 dólares no caso, e perdeu 2.149, ficou com um saldo líquido de 300 dólares. Não tem problema, é dinheiro, valeu, tá valendo. Então, nós vamos daqui a pouco chegar em mais informações aqui para entender o que está acontecendo aqui. Um contrato, aqui foi trabalhado um contrato, no caso, nesse caso aqui, onde está aqui o contratinho? Na verdade, ele está dando zero, porque como eu estou no Black Arrow, é fracionado. Então eu operei com 0,25. A simulação foi feita com 0,25, que é essa parte inferior aqui. Foi rodado um ano, como a gente roda, são parâmetros. Ok? Então, você pode colocar um contrato inteiro, no caso aí do Profit na B3, que é um inteiro. Essa possibilidade de operar fracionado é só no mercado internacional. Melhor do que ficar alavancado, né? Porque um contrato você está alavancando 25 mil reais. Aqui não. Aqui eu estou com um quarto de um contrato. Então, uma grande vantagem no mercado internacional é isso, uma das grandes vantagens. Então, por isso que ele aparece zero aqui, mas normalmente aí vai aparecer a quantidade de contrato por operação, normalmente um, dois, três contratos. Mas enfim, o que importa aqui são os parâmetros. Então falamos de percentual, da quantidade, valor. Aí vem a razão média de lucro. Isso aqui é muito importante. Um setup tem que estar no mínimo, que é bom, seria interessante, 1 para 1, né?
Então você vê, a cada 2,83 que eu coloco, eu ganho praticamente a mesma coisa, né? A cada, no caso aqui, dólar, 2,90 que eu coloco, ou eu ganho 2,90 ou eu perco 2,90. A estratégia era 1 para 1, conforme eu falei lá no gráfico. Então você vê que corresponde a isso. Ou seja, esse indicador aqui, razão média de lucro, mostra exatamente isso. Ele deu um pouquinho mais, 1,03, ou seja, em média eu perco 2,83, mas em média eu ganho 2,92, ou seja, aquilo que eu arrisco eu ganhei ainda 10 centavos a mais, em média. Em média. Nesse setup ele teve uma média nesse período de um ano, sequencialmente, a maior sequência vencedora foram 9 trades seguidos e 7 trades perdedores seguidos. Para quem tem limites aí, fala, pô, só quero operar 2 vezes, meu, olha só, hein? 9 vencedores, é bater e ir embora. Mas em contrapartida, você pode também estar numa sequência perdedora. Né? Enfim. O tempo de duração das operações, que é importante saber, do seu setup. Né? Nesse caso aqui está dando uma média de 2 horas e 36 para operação vencedora, e para operação, o tempo médio das operações é quase 3 horas, nesse exemplo aqui do mercado internacional. Não leve em consideração isso. Pode ser que no B3 o tempo é menor, é outro tipo de cálculo, mas eu só estou explicando o que é cada informação dessa. E a mais importante são os drawdown. O que é drawdown? É o recuo do seu patrimônio. Né? Tudo que tiver abaixo de 20% é excepcional. Excepcional. Drawdown de saldo e drawdown do trade a trade. Excepcional. Então, esse é um setup que para esse período aqui foi excelente. Acima de 50% de assertividade. Teve uma razão de lucro acima de 1. Um fator de lucro de 1,14. Tudo ao meu favor. E um drawdown abaixo de 20. Quando você olha patrimônio, ele mostra exatamente isso. Ó. Uma curva praticamente ascendente. Ela cresce com o passar do tempo. Há um ano. 28 de junho de 22 a 20 de junho de 23. Isso é fantástico. Isso é o manjar dos deuses que a gente quer ver sempre no setup, no operacional. Nem todos são assim. Cada caída dessa aqui é um drawdown. Né? Tem que entender que isso é o drawdown. Ó. Ele sobe, eu perco um pouco, ganho de novo, perco um pouco. Ganho. Mas, ou seja, você está ganhando mais do que está perdendo. Esse é o objetivo. Tá? Aqui ele mostra as operações de forma analítica. Perco 3,19, mas eu ganho 3,04. Ganho 3,18, perco 3,09. Ou seja, é uma estratégia 1 para 1 aqui. Né? Então, basicamente, você vai ver os valores repetidos, tanto de gain como de loss. Então, isso aqui é as operações. Gráfico de operações é basicamente um equilíbrio, né? Tirando aqui algumas saídas, isso aqui é backtest, não leve em consideração, backtest do Profit, não pode acreditar muito nele, ele às vezes se perde, enfim. Mas no grosso está aqui, é uma operação 1 para 1, então você vê um equilíbrio de ganho e de perda. Né? Se você tivesse uma operação 2 para 1, vai mostrar de outra forma. Nesse caso, a gente tem 1 para 1, então você vê ganha 0,26, perde 0,25, ganha 0,25, perde 0,25 e assim por diante. E aqui a parte dos indicadores, que é importante saber ler isso. Então, podemos parar a estratégia. Ó, você tem reiniciar ou parar. Parar. Parou. Para de executar. Quer executar, clique em executar novamente. Ok? Então, esse é o nosso editor de estratégia que serve não só para confeccionar, desenvolver regras ou até mesmo códigos aí de setups, desde que a pessoa conheça, tenha conhecimento. Uma vez feito isso, ele vem aqui e faz seu backtest, simula, né? Ele lê o período desejado. Né? Isso vai variar esse tempo de amostragem. Aqui foi em minutos, ele trouxe 1 ano. Se eu colocasse em Renko, diminui mais. Né? Dependendo da plataforma, não tem um histórico tão grande. Aí vai de cada plataforma no plot, nas versões, mas é só uma colocação aí. Tá? É basicamente isso aí. Que tem para falar. Na parte inferior nós temos as configurações de entrada, né? Que é o lote, o período que você está querendo ver. Você pode fazer uma semana, um mês, ó. Ah, quero só o dia de hoje, quero testar o dia de hoje, a semana, os últimos 30 dias, o mensal, os 3 meses. Você escolhe. Mas o ideal é fazer uma amostragem grande. Né? Não significa que o futuro vai acontecer, mas como é probabilidade estatística, tendencia-se a acontecer o mesmo resultado em média. Ok? Então esse é o barra ignorada. Né? Voltando agora aqui, vou minimizar o backtest, gráfico.
Barra ignorada nada mais que é, resumindo, um gráfico com duas médias exponenciais de 10 e 17. Quando há cruzamento, você vai ter um asterisco como sinal, verde compra, vermelho venda, ou o famoso sinal, que aí é a barra ignorada mesmo, que é C e V, quando a barra que está a favor da tendência engole, engolfa ou ignora a barra anterior, ou seja, a barra que é contra a tendência atual. Então, uma barra negativa numa tendência de alta, estamos acima das médias. Ele engolfou e aí ele faz uma entrada no próximo candle. E nos casos de venda, ao contrário. É isso, senhores. Falamos sobre a inclusão das regras de execução no gráfico, caso queira visualizar de forma manual ou deixar no pregão. Eu não aconselho porque isso polui o gráfico. Então você pode tirar tudo isso, botão da direita o indicador e desabilita tudo, porque não é obrigado a ficar com essa loucura, nem alvo e nem as médias caso queira. Então aqui eu estou tirando os alvos, regra de execução, botão lá, excluir, regra de execução, ponto. Ele vai montar somente o gráfico com o seu indicador barra ignorada, que consiste em ter as médias e todos os sinais possíveis durante o pregão. Hoje é 26 de junho, pelo que eu estou vendo aqui, não tivemos muitas entradas, né? Já estamos encerrando aqui o pregão, vamos olhar aqui novamente. Aqui é 26 de junho, tivemos no início às 9h30 um cruzamento de média, na sequência um engolfo, e seguiu-se a tendência, depois fez uma tentativa de rompimento das médias, teve um engolfo de compra, voltou novamente para baixo das médias, aí tivemos um outro cruzamento por volta das 3 da tarde, tivemos um engolfo na parte de compra e agora no final do pregão teve um engolfo às 17h20, um cruzamento de média às 17h25, um outro engolfo às 17h20. Então ele vai dando todos os sinais, que não significa que você deve entrar em todos os sinais, vai de acordo com o seu gerenciamento de risco, com toda a sua estratégia aí. Então basicamente é isso, é um setup de tendência. Ele costuma pagar bem, muita pontuação, stops curtos, de acordo com base no seu gerenciamento, mas quando acerta também acerta bem. Isso te dá a possibilidade de trabalhar a tua estratégia com parciais, manejo e assim por diante. É isso aí. Até mais.